Graça e paz, Deus abençoe a todos. Quanto aos métodos, a prática da oração, os conselhos que foram oferecidos aqui pelo Matthew Henry no seu livro aqui, no seu o livro já é um guia de orações e conforme ele vai apresentando os tópicos, os temas, ele os apresenta já num formato de oração. Por isso esse livro se tornou uma referência para muitos outros escritores no preparo de materiais devocionais e livros sobre a oração. Quando nós nos apresentamos diante de Deus para oração, porque orar é apresentar-se. Orar, usando uma expressão bíblica, né, dos textos, principalmente do Antigo Testamento, eis-me aqui, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Deus. Podemos fazer isso com a regularidade que julgarmos necessária. Recomenda-se que diariamente o façamos ao iniciarmos o dia, algumas vezes durante o dia e ao final da noite antes de dormirmos. Mas de tempos em tempos, essas apresentações diante de Deus têm um caráter tomado assim por uma emergência, por relevância. Quando somos assombrados, assaltados, quando passamos por alguma dificuldade, por algum aperto, essa nossa confiança, essa nossa certeza nos leva a uma postura mais ousada diante de Deus. O que a Bíblia nos garante é que em Cristo Jesus nós temos livre acesso. Nos foi, por Cristo Jesus, garantido esse direito. Então, o que a Bíblia orienta e o que o autor fala é que nós devemos experimentar a ousadia, ousarmos na apresentação constante diante de Deus, apresentando ao Todo-Poderoso todas as situações relevantes e importantes da nossa vida. Não só pedindo, não só clamando, mas também agradecendo, louvando, glorificando o nome do Todo-Poderoso Deus. E quando nós nos apresentamos, e agora me vem à mente aí uma frase da, da, da neta mais velha, que ela quer ir num evento aí, ela falou que é face, um tal de face. Eu falei, mas o que é face? Acho que é face a face com Deus. Eles promovem esses eventos, as igrejas promovem uma série de eventos, principalmente para os jovens, né? E o título, o nome é algo muito importante. Mas a vida de oração, a prática da oração é esse, apresentar-se livremente diante do Todo-Poderoso Deus. E quando nós assim agimos, nós precisamos ter em mente uma série de coisas, uma série de fatores sobre os quais o autor fala. Uma delas é que o poder de Deus é irresistível e que as suas operações não podem ser controladas. O poder de Deus é irresistível e as operações de Deus são incontroláveis, ou seja, não podem ser controladas por nenhum outro ser que não o próprio Deus, tá bom? A vida de oração nos conduz a uma atitude de fé, de confiança, de ousadia, de expectativa, em alguns momentos de certeza. Mas o interessante é que essa ousadia, essa certeza, essa fé sejam frutos, sejam decorrentes da ação do Espírito de Deus na vida da pessoa. Do contrário, estaríamos ensinando técnicas de magia, como que se nós, pelo nosso falar, pela nossa postura, pelo vocabulário correto, pudéssemos exigir ou pudéssemos manipular o poder de Deus segundo a nossa vontade. Não. A oração nos coloca no nosso lugar. A vida é o campo de batalha do cristão, é o campo de batalha do fiel. E neste campo de batalha, Deus sempre faz questão de nos mostrar o quão nós somos dependentes dele, o quão nós somos insignificantes em relação a todos os poderes que atuam neste mundo, que tentam influenciar as nossas vidas. Não fosse Deus agindo graciosa e poderosamente, certamente não haveria mais vida
sobre a terra. O autor fala o seguinte: sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum pensamento teu pode ser negado, pode ser recusado, ou seja, nenhum desejo, nenhuma vontade, nenhuma determinação de Deus pode ser negada. Tudo que Deus determina ocorre. Tudo que Deus promete, ele cumpra. Todos os alertas de Deus são verdadeiros e são atuais. Se infringirmos a lei de Deus, sofreremos as consequências. Ele, graciosamente, nos convida, porque há tempo, ao arrependimento. Abandonarmos o erro, mas o arrependimento nós sempre falamos aqui no contexto mais amplo, que é voltar para Deus, arrepender-se para Deus, buscar estar com Deus, mais do que arrepender-se para a família, arrepender-se para a igreja. O importante é arrepender-se para Deus, é voltar-se para Deus, porque é possível participar de uma vida ativamente religiosa, como a, a religiosidade atual, ela é bastante ativa, né? Bastante militante, não, quase que não deixa as pessoas pensarem muito. Tem sempre um evento, uma atividade, isso, aquilo, outro. Mas, na verdade, a pessoa pode viver tudo isso, ter a vida congestionada por atos, por fatos, por momentos e por eventos religiosos e não estar em comunhão com Deus. A vida de oração, a oração é o caminho, a oração é o espaço. E através da oração, nós criamos essa percepção dessas verdades e dessas realidades. O poder pertence a Deus, e para Deus nada é impossível. Todo o poder pertence a Deus. E Deus cobrará. E Deus cobrará de todos aqueles investidos de autoridade, de todos aqueles investidos de responsabilidades, de todos que atuam em alguma função derivada, alguma derivação do poder instituído, dos poderes constitucionais que formam a sociedade humana. Essas pessoas prestarão contas ao Todo-Poderoso Deus, porque todo poder pertence a Deus, e o exercício do poder deve ser feito em submissão à vontade de Deus. A coisa certa deve ser feita do jeito certo, com os propósitos certos, corretos. Deus, Deus e Deus. Todo poder pertence a Deus no céu e na terra, tá bom? O fato de Deus ter conferido autoridade ao ser humano sobre a terra não significa que ele abdicou da sua soberania em relação ao governo do mundo. Não, Deus permanece soberano. Os debates aí sobre liberdade humana, soberania divina, são muito bons para passar tempo, tá? São muito bons para você fazer amigos, para discutir, para contar histórias. O que interessa é a vida, e o que a vida mostra é que Deus é soberano. O mais otimista dos homens sabe que a humanidade ainda existe por intervenção, pela vontade de um ser soberano. Do contrário, teríamos nos destruído completamente. O mais pessimista dos homens é obrigado a admitir que há uma força, há um poder, há um Deus que conduz a humanidade mesmo nos momentos mais terríveis, mais difíceis, fazendo sempre prevalecer a verdade e a justiça. É inquestionável, é incontestável. É um charme intelectual, e sempre foi, algumas pessoas se apresentarem como ateus, como antideus, como revoltadinhos, porque o padre, porque o pastor, porque a freira, porque o bispo, papa, papa. Tá bom, é um charmezinho intelectual, tá? Você não é obrigado a se submeter a absolutamente ninguém. Agora, em relação a Deus, você deve pensar muito bem antes de agir e antes de decidir, porque todo o poder pertence a Deus. Todos os poderes do ser humano, todas as habilidades, todos os dons, todo o talento, toda a capacidade humana para criar, para se posicionar em relação ao bem e ao mal, elas derivam do poder de Deus. Tá? O ser humano não é poderoso por si mesmo. Os poderes humanos decorrem
das bênçãos de Deus. Então, todos prestaremos conta diante do Todo-Poderoso em relação à maneira como agimos neste mundo, em relação à maneira como nos comportamos nesta vida. Deus é aquele que tira a vida e Deus é aquele que dá a vida. Deus é aquele que fere e é aquele que cura. E não há ninguém que possa livrar a quem quer que seja da mão poderosa, justa e santa de Deus. O que Deus promete, ele também cumpre. Essas são as orientações do escritor aqui, do autor, no tocante ao que nós devemos ter em mente quando nos apresentamos diante de Deus em oração. Que o poder de Deus é irresistível, que as suas operações não podem ser controladas. O próprio Senhor Jesus, quando atribui responsabilidade aos seus discípulos após a ressurreição, após aquele período de 40 dias em que ele apareceu diversas vezes para aquele grande grupo de discípulos que ele havia, ele disse, foi-me dada, está no Evangelho de Mateus, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ele deu ordens à igreja. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Vão, mundo afora, proclamando o evangelho da salvação. Mundo afora, testemunhando a graça salvadora de Deus a todos gratuitamente oferecida na pessoa bendita de Cristo Jesus. No livro de Deuteronômio, quando Moisés está fazendo ali uma reapresentação dos mandamentos e preparando o livro de Deuteronômio é uma revisão da legislação com vistas ao estabelecimento do povo na terra, ou seja, a uma vida fixa. Eles viviam como seminômades, peregrinando, né, de tempos em tempos se deslocavam por um período de 40 anos, e agora o livro de Deuteronômio é uma revisão da legislação com vistas à preparação do povo para uma vida num lugar específico. Eles abandonariam aquele estado de seminômades e passariam a habitar numa terra, num lugar específico. Mas o mandamento continua o mesmo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. O que o autor está fazendo é reapresentar o texto sagrado numa forma de diálogo, numa forma de oração, numa forma de apresentação. Abraão é aquele que aprendeu que o que Deus promete, ele cumpre. Abraão é chamado o pai da fé. Abraão é figura reverenciada pelo judaísmo, Abraão é figura reverenciada pelo cristianismo, Abraão é figura reverenciada pelo islamismo. Abraão é o pai daqueles que creem num único, eterno e soberano Deus. Abraão é uma referência válida para as nossas vidas, porque quando ele já estava envelhecendo, velhinho, né, já pensando ali na cerimônia de ofício fúnebre, sem filhos, sem um filho gerado da esposa, ele teve um filho, mas não gerado de Sara. Ele acreditou que mesmo naquela situação, a fidelidade de Deus o alcançaria, que ele lá, velhinho, aos 100, perto dos 100, poderia ser pai, porque ele estava como que morto e Deus tinha o poder de reavivá-lo, de renová-lo, de fazê-lo reviver, muito embora Abraão não estivesse morto, ele só estava amortecido, a Bíblia usa essa expressão, ou seja, próximo da morte, mas não morreu, reviveu, se reanimou e foi pai junto com a esposa, aos seus 90 anos, Dona Sara amamentou. Ela
deu à luz um filho e amamentou ainda. Você imagina a fila de mulheres na região lá querendo entrar na tenda para ver. Não quero saber se é dela, quero ver ela amamentar mesmo, tá? Porque o povo é assim. E viram e testemunharam que Deus é fiel. Deus é fiel. Então o que Deus promete, ele cumpre. Abraão viveu isso. Todos os que creram em Deus, e a Bíblia registra as histórias, viveram isso. Deus é fiel. A fidelidade de Deus alcançou Abraão. A fidelidade de Deus alcançará a sua vida. A fidelidade de Deus alcançará a minha vida. A fidelidade de Deus não só alcançará as nossas vidas, mas permanecerá sobre nós. A fidelidade de Deus não dura um instante. A fidelidade de Deus não é um evento. A fidelidade de Deus não é um ato. Não está limitada à cura ou à libertação, à transformação de uma realidade. A fidelidade de Deus diz respeito à permanência do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando à certeza de fé. Quando você se apresentar diante de Deus, não tenha nenhuma dúvida que o poder de Deus é irresistível e que as operações de Deus não podem ser controladas. Se não podem ser controladas, é o mesmo que dizer que o poder de Deus não pode ser barrado. O poder de Deus jamais é ou será limitado. Deus Todo-Poderoso te abençoe.